agora mais uma videoaula com o assunto distribuição de fármacos. Então, dando continuidade ao nosso assunto, vamos ver o mesmo esquema que a gente viu na aula passada, onde é que se encontra a distribuição, né? Então, nós vimos a absorção, está aqui a absorção. O fármaco ele atravessou a barreira do epitélio intestinal, ele chegou, atravessou o endotélio vascular, caiu na corrente sanguínea e agora o fármaco precisa ser distribuído. Eu já havia adiantado para vocês que o fármaco, quando cai na corrente sanguínea, ele existe em duas formas, uma forma livre e uma forma ligada a proteínas. E que ele vai ser distribuído para os locais de ação terapêutica, para os reservatórios teciduais, para os locais onde não se espera que ele haja, né? São as reações adversas. Também são distribuídos para os locais onde eles serão metabolizados e para os locais onde eles serão excretados. Mas um aspecto importante do processo de distribuição de fármacos é a perfusão sanguínea. Então vamos dar uma olhadinha como é que a perfusão sanguínea influencia na forma como o fármaco é distribuído. Então, o que é perfusão sanguínea? É o volume, é o fluxo sanguíneo de sangue que determinado tecido ou órgão recebe do coração. Se o sangue leva ao fármaco, aumenta a perfusão sanguínea, aumenta necessariamente a distribuição dos fármacos. Então, nós podemos observar a seguinte relação. O aumento da perfusão está diretamente relacionado com o aumento da distribuição de fármacos. A gente vai ver que outros aspectos também influenciam, como a ligação às proteínas, como a lipossolubilidade, mas por hora a gente precisa saber isso, que órgãos que recebem maior volume sanguíneo por peso, né, por peso corporal, eles têm uma maior taxa de distribuição de fármacos. É o que acontece, por exemplo, no cérebro, onde tem uma perfusão sanguínea aqui de 55 ml de sangue para cada 100 gramas de tecido. O fígado, que apresenta 20 ml de sangue para cada 100 gramas de tecido, e principalmente o rim. O rim apresenta 450 ml de sangue para cada 100 gramas de tecido. Então, esses tecidos eles apresentam elevada perfusão, consequentemente, o maior volume sanguíneo leva para eles uma maior quantidade de fármaco. Então, são fármacos que apresentam maior susceptibilidade de receberem, maior capacidade de receber o fármaco. Então, o fármaco chegou na corrente sanguínea, nós podemos observar aqui nessa imagem, né? O fármaco pode ser o fármaco verde, pode ser o fármaco amarelo, ele vai ficar na sua forma livre ou na sua forma ligada à proteína. Aqui nós temos duas proteínas, a proteína verde e a proteína rosa. Então, os fármacos podem se ligar às proteínas e, ao se ligarem às proteínas, eles não conseguem atravessar a barreira endotelial, né, a barreira do vaso sanguíneo, para chegarem no tecido. Então, vamos imaginar que o fármaco chegou na corrente sanguínea, eles precisam atravessar a barreira endotelial para chegarem aqui no tecido. É exatamente no tecido onde o fármaco vai ter sua ação desencadeada, o seu efeito desencadeado. Os fármacos que estão ligados às proteínas, eles não conseguem atravessar a barreira endotelial. Apenas os fármacos livres conseguem atravessar a barreira endotelial. Okay? Então, a alta afinidade do fármaco com proteínas plasmáticas, elas diminuem a distribuição do fármaco. Elas diminuem o metabolismo do fármaco. Consequência disso é que há um aumento do tempo de ação do fármaco. Então, fármacos que se ligam muito a proteínas, eles têm uma menor distribuição, um menor metabolismo, mas eles têm um maior tempo de ação, uma vez que os fármacos vão demorar mais a chegar ao seu local de ação, consequentemente, demorar também a serem eliminados. Ok? Então, lembrando só que fármaco ligado não exerce ação farmacológica, apenas os fármacos livres é quem exercem ação farmacológica. Então, a quantidade de um fármaco que se liga às proteínas vai depender de basicamente 3 fatores. A gente tem aqui uma imagem mostrando um esquema, melhor dizendo, mostrando aqui. Nós temos o fármaco livre, o local de ligação daquele fármaco à proteína e o complexo fármaco mais a proteína.
A quantidade de fármaco que vai se ligar a essa proteína vai depender da concentração do fármaco. Então, se existe muito fármaco livre, muito fármaco também vai se apresentar ligado. Então, a concentração de fármaco livre, esse ponto aqui, ele vai ser proporcional, né? O aumento do fármaco livre vai aumentar também a fração ligada. Também, a quantidade de fármaco ligado à proteína vai depender da afinidade desse fármaco pelos locais de ligação, não só pela quantidade de fármaco, mas se esse fármaco tem afinidade pelos locais de ligação, pelos grupos químicos das proteínas, pelas sequências de aminoácidos das proteínas que fazem com que eles se liguem às proteínas. E, obviamente, depende também da concentração das proteínas. Então, são 3 os fatores que fazem com que alterem, né, a quantidade de fármaco ligado às proteínas. Concentração de fármaco livre, afinidade do fármaco pelos locais de ligação e concentração das proteínas. Nessa tabelinha aqui, nós podemos observar que a quantidade de fármaco ligado às proteínas ela é variável. Nós temos fármacos que se ligam aí numa concentração muito alta, como por exemplo a hidroxicumarina, com 99,8% de fármaco ligado às proteínas. Então, quem exerce de fato o efeito farmacológico, ele é um anticoagulante, quem exerce o efeito anticoagulante da cumarina é apenas 0,2% do percentual, 0,2% da dosagem administrada. Outros fármacos também apresentam elevadas concentrações ligadas à proteína, como a varfarina, a dicloxacilina, a oxacilina, dentre outros. Nós podemos observar aqui nessa tabela que variam aí de 97 até entre 96 e 97% mais ou menos de variação. Esses fármacos, eles pertencem a uma classe chamada de classe 1 de fármacos, onde eles têm tanta afinidade que a dosagem sempre é inferior à quantidade de fármaco ligado às proteínas. Nós temos também fármacos que se ligam muito pouco às proteínas, como é o caso aqui, por exemplo, da canamicina, como é o caso, por exemplo, da cefalexina, com 15% de ligação, como é o caso da prometazina, com 7,5% de ligação, e alguns nem se ligam, né, como a heparina e a primidona também. Né? Outros fármacos, como a terbutalina, também tem níveis baixos de ligação às proteínas, com 25% do fármaco ligado e 75% do fármaco livre, que exerce a função farmacológica. Né? Então, como eu havia dito, existem 2 classes de fármacos. Os fármacos da classe 1, onde a dose é menor que o número de locais de ligação das proteínas. Então, a maior parte do fármaco que está ligado são esses fármacos que apresentam elevados níveis de ligação, 98%, 97%, 99% do fármaco ligado. Os de classe 2, onde a dose é maior do que o número de locais de ligação, então a maior parte do fármaco realmente está livre. E existe um sério problema quando a gente administra fármacos da classe 1 e da classe 2. Por quê? Porque os fármacos da classe 2, por apresentarem menor nível de ligação, os fármacos da classe 1, por apresentarem maior nível de ligação, quando administrados juntamente com fármacos da classe 2, podem ser deslocados pelos fármacos dessa classe. Então, os fármacos da classe 1 são deslocados, apresentam maior nível a maior fração livre e, consequentemente, pode apresentar maior níveis de reações adversas. Obviamente, não é só isso. Depende também do local de ligação da proteína e depende do tipo de proteína que esse fármaco se liga. Mas, no geral, os fármacos da classe 2 deslocam os fármacos da classe 1 e aí os fármacos da classe 1 podem produzir potencialmente reações adversas. E a gente pode ver nessa tabelinha aqui alguns fármacos que deslocam outros, né? Então, por exemplo, nós temos aqui droga deslocada, varfarina e outros dicumarínicos. Essa droga deslocada por outros fármacos da classe 2, a varfarina da classe 1 apresenta elevado nível de ligação às proteínas. A varfarina é deslocada, por exemplo, com clorfibrato, com ácido etacrínico, com ácido mefenâmico, que são moléculas, que são fármacos que apresentam um nível menor de ligação às proteínas, mas quando são administrados concomitantemente, elas vão deslocar um pouco do fármaco que está ligado à proteína, como varfarina e dicumarínico, produzindo os efeitos
farmacológicos da varfarina e dos dicumarínicos, que é hipoproteinemia excessiva, ou seja, sangramentos e hemorragias. Assim como acontece, por exemplo, com a fenilbutazona e com sulfafenoxazol, que são administrados juntamente com a tolbutamida. Tolbutamida é um hipoglicemiante oral. Quando eles são administrados juntos, a fenilbutazona desloca a tolbutamida. A tolbutamida vai exercer seus efeitos mais pronunciadamente, consequentemente, a maior chance de hipoglicemia. Isso depende somente da frequência ou da proporção de fármaco ligado e desligado? Não. Depende também do local de ligação desse fármaco. Pode ver nessa tabelinha que existe na albumina, essa catalogação é apenas para albumina. Na albumina existe pelo menos 4 locais de ligação de fármacos. O locus 1, que é chamado locus da varfarina, vários fármacos se ligam, e obviamente quando esses fármacos apresentam afinidades diferentes, mas o mesmo local de ação, eles vão competir por esse local e um vai deslocar o outro. Locus 2 é o locus do diazepam, o locus 3 o locus da digoxina e o locus 4 o locus do tamoxifeno, que apenas o tamoxifeno foi catalogado até agora. Mas quando esses fármacos apresentam afinidades diferentes pela ligação às proteínas e competem pela mesma proteína e principalmente pelo mesmo local da proteína, eles sim podem deslocar um ao outro. Mas, como eu falei, os fármacos podem competir por proteínas diferentes. Normalmente, as drogas ácidas têm maior afinidade, têm maior aptidão por se ligar à albumina. E as drogas básicas têm maior capacidade e aptidão por se ligar à alfa-1 glicoproteína ácida. Então, se um fármaco ácido for administrado com um fármaco básico, dificilmente esses fármacos vão competir pelo mesmo local de ação, dificilmente vão interagir de forma a deslocar um ao outro. Mas se 2 fármacos ácidos ou 2 fármacos básicos forem administrados e eles se ligarem ao mesmo locus da proteína, eles sim têm chance de deslocar um outro e produzirem efeitos adversos por mecanismos de competição por ligação às proteínas. Okay? Com relação ao tecido, nós temos pelo menos 4 tipos de tecidos que podem sofrer ação farmacológica. Os tecidos podem ser tecidos susceptíveis, quando são os tecidos que de fato possuem um ligante para aquele fármaco e de fato eles sofrem ação daquele fármaco. Os tecidos ativos, que são os tecidos que metabolizam o fármaco, por exemplo, o fígado, a gente vai falar sobre metabolismo na próxima aula, mas eles metabolizam diversos tecidos que podem transformar o fármaco em um metabólito, pode ser mais ativo, menos ativo ou completamente inativo. Os fármacos, os tecidos que são indiferentes, eles são reservatórios temporários. Vou falar sobre eles também nessa aula. São tecidos na qual recebem o fármaco, não sofrem ação do fármaco, não metabolizam o fármaco e apenas servem como armazenadores do fármaco. E tem os emunctórios, que são os tecidos que vão excretar o fármaco. O principal exemplo é o rim, o sistema renal, que vai eliminar completamente o fármaco da corrente sanguínea. Bem, mas nós vimos que a perfusão é um fator importante para a distribuição do fármaco. Mas existe também outras características importantes. A gente viu que um dos fatores importantes, além da perfusão, também é a lipossolubilidade da droga. Além, obviamente, da ligação às proteínas. Se o fármaco está muito ligado à proteína, ele tem dificuldade de chegar ao tecido sanguíneo, ao local de ação. Então, são 3 fatores que influenciam na distribuição. Primeiro, ligação às proteínas. Primeiro, é a perfusão sanguínea. Segundo, capacidade de ligação às proteínas. E o terceiro é a lipossolubilidade do fármaco. E a gente chega na lipossolubilidade e a gente tem que falar de volume de distribuição. O volume real é o volume de fato que o tecido recebe de fármaco. Esse é o volume real. Mas existe um outro volume chamado volume aparente, que é a relação entre a concentração daquele fármaco nos tecidos e a concentração daquele fármaco no sangue. E aí nós temos que, se a droga é muito lipossolúvel, ela vai conseguir atravessar muito facilmente as membranas plasmáticas,
consequentemente vai se concentrar muito nos tecidos. Ou seja, drogas lipossolúveis, por apresentarem elevadas concentrações teciduais em relação sanguínea, elas apresentam elevado volume aparente de distribuição. Já drogas ligadas ou drogas hidrossolúveis, por elas terem mais dificuldades de atravessar a membrana plasmática, por elas terem maior dificuldade de se desligarem das proteínas, elas apresentam uma diminuição, um baixo volume aparente de distribuição. Então, está muito ligado à ligação às proteínas, mas está muito ligado também à lipossolubilidade. Então, drogas lipossolúveis apresentam maior volume aparente de distribuição, drogas hidrossolúveis apresentam menores volumes aparentes de distribuição. E esse volume aparente vai depender de quê? Existem algumas características dependentes da droga, algumas características dependentes do paciente. Então, dependente da droga, o volume de distribuição pode ser influenciado pela lipossolubilidade, como a gente viu. Se a droga é muito lipossolúvel, ela vai conseguir atravessar a membrana plasmática muito mais facilmente do que uma droga que é hidrossolúvel. Além disso, as drogas lipossolúveis têm maior dificuldade de ligação às proteínas do que as lipossolúveis têm maior dificuldade de ligação às proteínas do que as hidrossolúveis. Se ela é mais lipossolúvel, ela está mais na forma livre, né? Ela vai ser eliminada mais facilmente das proteínas. Além disso, dependendo da droga, nós temos a polaridade e a ionização. A gente viu na aula passada, né, na aula sobre a absorção de fármacos, que muitos fármacos são íons, são ácidos ou são bases fracas que podem se ionizar. Se ela está na sua forma ionizada ou na sua forma polar, ele não consegue atravessar as membranas plasmáticas. Se está na forma molecular, ele atravessa mais facilmente. Então, os níveis de polaridade e de ionização também são importantes para a distribuição, para o volume aparente da droga. E a ligação às proteínas, né? A gente viu também se o fármaco está muito ligado à proteína, ele não consegue, se tem muita afinidade pela proteína, ele não consegue ir para o tecido, porque ele só consegue ir para o tecido se estiver na sua forma livre. E dependente do paciente, nós temos a idade, e a idade está diretamente relacionada com a perfusão sanguínea, o peso e o tamanho, né? A distribuição, o espaço que a percorrer pelo sangue, consequentemente pelo fármaco também é dependência, a hemodinâmica, ou seja, insuficiência cardíaca congestiva, por exemplo, diminui a perfusão sanguínea, diminui a distribuição de fármaco. Então, a velocidade com que esse sangue circula também é algo importante para o volume e aparente distribuição. Concentração de proteínas plasmáticas, a gente vai falar sobre isso mais adiante, mas pessoas que produzem poucas proteínas, elas têm uma capacidade menor de distribuição de fármacos. Os estados patológicos, a gente falou sobre isso na aula passada um pouquinho também, sobre o edema, sobre a inflamação, isso influencia na permeabilidade do fármaco ao tecido, ao vaso sanguíneo, e obviamente a genética, né, os fatores genéticos também influenciam diretamente ao volume aparente de distribuição. Então, nós temos aqui nessa tabela mostrando alguns volumes aparentes de distribuição. Morfina, por exemplo, apresenta um volume de 230 litros para cada 70 quilos. O que significa isso? Significa que a morfina, para atingir a mesma concentração que ela atinge no plasma, ela precisa de um volume de 230 litros distribuídos nos tecidos para que atinjam o equilíbrio entre o plasma e o tecido. Significa que a morfina é um fármaco bastante lipossolúvel. Apresenta um alto volume de distribuição, ou seja, muito da concentração da droga, do fármaco, está concentrada, né, nos tecidos. Digoxina apresenta 440 litros por 70 quilos. Enalapril bem menor, né, 40 litros. A fluoxetina 2.500 litros para cada 70 quilos. Significa que é um fármaco muito lipossolúvel, significa que é um fármaco que apresenta concentrações teciduais muito maiores do que as concentrações plasmáticas. Indometacina 18 e varfarina apenas 9,8 litros. Ou seja, se nós compararmos, por exemplo, fluoxetina com varfarina, nós temos aí
mais de 1000 vezes a concentração, uma concentração bem maior de fluoxetina nos tecidos do que de varfarina. E aí, esses fármacos ficam nos tecidos e eles podem encontrar aí reservatórios, né? Reservatórios de fármacos, como é o caso, por exemplo, da quinacrina, que é armazenado no fígado, ou tiopental na gordura, ou tetraciclina no osso. Então, nós temos os tecidos reservatórios. Vamos falar um pouquinho disso daqui a instantes. Nessa tabela, nós podemos observar a distribuição do tiopental. O tiopental é um fármaco utilizado como anestésico geral, um fármaco que tem características de lipossolubilidade, e a gente pode observar que nessa tabela foi feita uma monitoração da concentração do tiopental em determinados compartimentos, e essa monitoração foi feita em tempos e tempos, e nós podemos observar que isso variou, né? Com 1 minuto apenas da sua administração, 55% do fármaco estava encontrado em cérebro ou órgãos muito irrigados, porque isso depende única e exclusivamente da perfusão daquele órgão. Mas depois de 30 minutos, ele era encontrado em órgãos que apresentavam uma perfusão menor. 70% do tiopental foi encontrado em músculo esquelético ou tecidos pouco irrigados. Mas após 8 horas, ou seja, um tempo muito maior, muito grande em relação à sua administração, ele estava localizado, ele foi encontrado principalmente no tecido adiposo, mostrando que o tiopental pode até ser distribuído rapidamente para tecidos de elevada perfusão, mas ele não consegue, ele é muito pouco, age por um tempo muito curto nesses tecidos. Ele é principalmente armazenado no tecido adiposo. A gente pode observar isso nessa figura. Essa figura mostra a redistribuição de fármacos, né? Então, o fármaco altamente lipofílico chegou até o sangue. Se ele é lipofílico, ele tem que se ligar às proteínas. Então, se ligou às proteínas, as proteínas levaram ele para os tecidos de maiores perfusão, como é o caso do cérebro, né, que apesar de ter 2% do peso corporal, tem uma perfusão muito elevada, então ele chegou primeiro lá, nos primeiros minutos encontrado no cérebro, depois nos tecidos que apresentavam menor irrigação, como é o caso do músculo, mas ele permaneceu por muito mais tempo no tecido adiposo, porque é lá onde ele apresenta uma maior afinidade de absorção. Então, ele foi principalmente distribuído pelo tecido adiposo, encontrado por maior tempo no tecido adiposo. A distribuição também é dependente, né, da idade. Então, por exemplo, a distribuição pediátrica é diferente da distribuição do adulto. Isso acontece porque a composição corporal é diferente. Então, a criança apresenta níveis de água muito maior do que o adulto, e uma diminuição, uma proporção de tecido adiposo muito menor. Então, isso significa que uma criança, os fármacos hidrofílicos eles são encontrados principalmente distribuídos nos tecidos, e os lipofílicos são encontrados principalmente distribuídos no tecido de um adulto. Então, a composição corporal muda completamente, por isso que nós falamos na próxima aula, e vamos falar isso durante todo o curso de farmacologia, que as crianças e os idosos merecem atenção especial, principalmente na administração de fármacos, né? Fármacos que têm baixo índice terapêutico. Também a criança apresenta níveis de proteínas diferentes, albumina, bilirrubina, alfa-1 ácido, glicoproteína. Então, a gente viu que uma boa parte, todos os fármacos que são distribuídos, eles dependem da ligação às proteínas. Se existe variação na composição proteica de uma criança, há variação também na distribuição desse fármaco. E também há variações na composição tecidual das crianças, por isso que nós temos também variação de ligação dos fármacos aos tecidos. Bem, o fármaco ele pode ser distribuído por vários locais, mas existem algumas barreiras que a gente considera especiais, barreiras anatômicas especiais. Barreira placentária, a barreira hematoencefálica e também a barreira mamária. Então, nós temos esses três principais
barreiras anatômicas que a gente precisa atravessar, ou que o fármaco pode atravessar, e isso pode ser benéfico, mas também pode ser ruim, né? Pode causar alguma reação adversa. Então vamos falar um pouquinho sobre essas barreiras anatômicas. Então, a primeira barreira, a barreira hematoencefálica. É a barreira na qual protege cérebro, protege medula espinhal, né? E essa barreira é formada por células que apresentam junções muito apertadas dos capilares endoteliais, né? Devido a vários processos, dentre eles os processos gliais. E essa barreira hematoencefálica dificulta muito a passagem de fármacos por ela. Por essa razão, aqueles espaços nas quais a gente observou na aula de absorção, na qual o fármaco pode passar através de células, ou melhor, entre células, na barreira hematoencefálica praticamente não existe isso. Então, fármacos hidrossolúveis só vão conseguir atravessar se existe um transportador de membrana, né? ou não conseguem atravessar. Né? Fármacos que conseguem atravessar a barreira hematoencefálica geralmente são fármacos lipossolúveis. Então, vamos observar aqui a estrutura das células endoteliais do fígado. Então, no fígado, nós observamos grandes espaços entre as células endoteliais, ou seja, os fármacos hidrossolúveis que não conseguem atravessar através da membrana plasmática, eles facilmente atravessam através dos poros. Já os capilares cerebrais, como nós podemos observar aqui, eles apresentam as junções estreitadas, os tight junctions. Então, essas junções estreitadas, elas dificultam a passagem dos fármacos hidrossolúveis. Eles não apresentam poros, não tem assim por onde passar, a não ser através da membrana plasmática. Então, as substâncias que atravessam a barreira hematoencefálica, ou seja, o sistema nervoso central, elas precisam apresentar algumas características, como a polaridade. Então, aquelas que se ionizam precisam estar na sua forma molecular, na sua forma apolar. Lipossolubilidade, então, moléculas que são muito lipossolúveis, que são fáceis de se dissolver em lipídios, também atravessam mais facilmente o sistema nervoso central. Moléculas com tamanho molecular reduzido, atravessam mais facilmente aquelas que apresentam tamanho molecular avantajado, mesmo se elas apresentarem a polaridade ou lipossolubilidade. Nesse gráfico nós podemos observar as propriedades dos fármacos e a sua permeabilidade à barreira hematoencefálica. Então, de um lado nós temos a permeabilidade, a barreira hematoencefálica aqui, medida, e do outro lado o coeficiente de partição óleo-água. Então, o aumento do coeficiente de partição favorece a absorção ou favorece a penetração, a permeabilidade do fármaco nessa barreira hematoencefálica. Nós podemos observar aqui que esses dois fármacos, vimblastina, vincristina, apesar de apresentarem elevado coeficiente de partição óleo-água, eles atravessaram mais dificilmente do que outros que apresentaram o coeficiente menor. Isso acontece porque esses fármacos são fármacos com peso molecular, o tamanho molecular elevado. Então, não depende só da lipossolubilidade, mas depende também do tamanho molecular. Então, fármacos grandes têm maior dificuldade de atravessar do que fármacos pequenos. E a barreira placentária? Bem, a barreira placentária é formada por vasos sanguíneos do feto, da mãe, revestidos normalmente por uma única camada de células. Então, é muito mais fácil atravessar do que a barreira hematoencefálica. Apenas um retardo na transferência de 10 a 15 minutos, né, entre o feto e a mãe. E nós podemos observar também uma característica, é que o plasma fetal é ligeiramente mais ácido do que o materno. O plasma fetal em pH de 7 e o plasma materno tem um pH em torno de 7,4. Então, como os fármacos atravessam a barreira placentária e podem ser convertidos nas formas iônicas dentro do plasma fetal, obviamente dependendo das características da molécula do fármaco, eles podem sofrer um processo de aprisionamento iônico, principalmente os fármacos básicos. Então, os fármacos básicos, eles podem atravessar a barreira placentária, porque eles estão na sua forma molecular, mas ao atravessar eles encontram um ambiente ácido e aí vão se tornar mais iônicos, vão se ionizar mais facilmente. Ao se ionizar mais facilmente, eles vão ficar retidos dentro do
do organismo do embrião, dentro do organismo do feto. Isso incorre em maior risco, né, de reações para o feto. Alterações farmacocinéticas na falência hepática. Então, o fígado é extremamente importante para a farmacocinética, né, para a distribuição de fármacos. Né? Então, durante a falência hepática, nós temos diminuição da produção de albumina. Consequentemente, nós temos menos proteína para a quantidade, para a mesma dosagem de fármaco. A gente viu que um dos fatores que influencia na distribuição de fármacos é a concentração de proteína, de albumina. Se a albumina reduz porque é uma falência hepática, nós temos um aumento da fração livre do fármaco, ou seja, maior concentração de fármaco no tecido, consequentemente, maior chance de reações adversas. Também, diminuição da albumina plasmática pode diminuir a pressão osmótica. Isso aumenta o fluido tecidual e com o fluido tecidual vai fármacos hidrossolúveis, ou seja, aumenta o volume de distribuição de fármacos hidrossolúveis, como gentamicina e metotrexato, por exemplo. Então, falência hepática pode causar diminuição de albumina, ou seja, aumenta a fração livre do fármaco e também pode causar aumento do volume de distribuição, porque diminui a pressão osmótica e aumenta o fluido tecidual. Armazenamento de drogas. Então, muitos dos fármacos administrados, a gente viu que eles podem ser distribuídos para determinados tecidos. A gente viu que alguns fármacos conseguem se ligar facilmente ao tecido hepático, outros ao tecido adiposo, pode se ligar ao tecido ósseo também. Então, esse armazenamento de drogas ocorre porque é uma associação das drogas com elementos teciduais, né? Então, os mais comumente observados é o tecido ósseo e o tecido adiposo, né? E aí formam depósitos, e esses depósitos eles podem promover o prolongamento do efeito. Uma das principais consequências desse efeito de depósito de fármacos é o prolongamento do efeito. Né? Alguns fármacos, algumas moléculas têm maior afinidade, por exemplo, como o caso do flúor, do chumbo e da tetraciclina, tem maior armazenamento no tecido ósseo durante a fase de mineralização, enquanto que os anestésicos gerais e os inseticidas maior afinidade pelo tecido adiposo. Isso vai depender das características físico-químicas da molécula, né, e afinidade pelo tecido. Mas quais são as consequências da formação de depósito? Então, a formação de depósito tem 3 principais consequências. Primeiro, manutenção das concentrações plasmáticas. Por quê? Porque se o fármaco foi distribuído para os tecidos e boa parte dele foi armazenado, naquele armazenamento ele não tem metabolismo nenhum, não sofre metabolismo nenhum, ao ser eliminado, uma parte desse fármaco volta para a corrente sanguínea, desse fármaco armazenado volta para a corrente sanguínea e vai ter sua ação farmacológica. Então, vai manter por mais tempo as concentrações plasmáticas. Também, eles podem reduzir as concentrações plasmáticas iniciais. Um fármaco que deveria ter uma determinada concentração, se não fosse redistribuído, se não fosse armazenado em um tecido e depois redistribuído, esse fármaco ele apresentaria concentrações maiores. Como ele vai ser armazenado, ele vai apresentar uma redução nas concentrações plasmáticas iniciais. E como a gente já havia falado, também vai prolongar o tempo de ação do fármaco. Então, fármacos que são armazenados, eles têm um tempo de ação maior do que aqueles fármacos que não apresentam armazenamento, ok? Então, pessoal, chegamos ao fim da aula sobre distribuição de fármacos. Estamos vendo, por enquanto, a farmacocinética, né? Então, a gente já viu absorção, viu distribuição. Próxima aula, veremos o metabolismo dos fármacos. Então, a gente vai ver como é que o fármaco vai ser biotransformado e quais as consequências e quais os destinos desses fármacos biotransformados, ok? Até a próxima aula.